planeta Terra. Boa noite, galera sensacional que está ligadinha aqui no Gazeta Esportiva. Boa noite, Celso Cardoso. Boa noite, Michele Janela. Boa noite, Miller. Boa noite, Michele. Boa noite, Celso. Muito bem. Boa noite para você que está em casa nos assistindo. O programa hoje tem muita informação sobre os 4 grandes clubes de São Paulo, com as notícias da estreia do Santos na Copa Libertadores diretamente da Vila Belmiro e a preparação dos times da capital para a sequência do Paulistão. Já, logo depois dessas dicas. Bom, infelizmente, ontem tivemos o falecimento de João Carlos Bale, o Ferrugem, roupeiro do Novo Horizontino, vítima da Covid-19. Os nossos sentimentos à família, aos amigos e ao clube de Novo Horizonte. Hoje, o Procurador-Geral de Justiça, Mário Sarrubo, recomendou ao governador João Dória a suspensão de eventos esportivos de qualquer espécie, inclusive partidas de futebol, durante a fase vermelha do Plano São Paulo de combate à proliferação do novo coronavírus. A Federação Paulista de Futebol já se manifestou contra essa recomendação e espera-se para amanhã uma resposta do governo estadual. E este é o tema da nossa enquete de hoje. Diante do crescimento dos casos de Covid-19 no país, qual seria a melhor solução para você que nos assiste? Suspender todos os campeonatos durante essa fase vermelha? Suspender só os campeonatos nacionais e internacionais? Ou não suspender nada? Segue o jogo. Entre no site gazetesportiva.com, deixe seu voto e mande para o nosso WhatsApp também. Daqui a pouquinho eu dou o número. Celso Cardoso. Bom, vamos lá. A situação ela é complexa, não é de uma fácil resposta. Não adianta nada, assim, a pandemia sugere realmente a preservação, né? O isolamento. Só que não adianta nada você só parar o futebol e tudo continuar circulando. Por exemplo, a gente tem visto imagens do transporte público em São Paulo. Todo mundo lotado, sabe? Um ao lado do outro, sem qualquer tipo de distanciamento. Então, se continuar com esse tipo de comportamento, não adianta nada você parar só o futebol. O futebol tem lá os seus protocolos. O que preocupa também na questão do futebol não é necessariamente a partida em si, mas as viagens, especialmente as viagens de avião. Né? Por mais que você tenha um protocolo, você tem um risco. Já tivemos aí, recentemente, o Corinthians aí com quase 20 casos de Covid-19 no seu elenco. Tivemos o Flamengo, o Palmeiras, o Santos. São atletas, é verdade, com risco menor, mas o risco existe. Mas focar só no futebol me causa estranheza. Parece que é mais para jogar para a torcida. Se é para parar, que pare de maneira, sabe, consciente. Que você não veja os metrôs lotados, os trens lotados, os ônibus lotados. Então, a questão do lockdown ela tem que ser encarada de maneira clara. Agora, parar o futebol, só por parar o futebol, sinceramente, existem outras coisas que têm prioridade dessa paralisação. Até porque, Michele, se você for ver bem, os jogos não têm torcida, né? Então, quer dizer... ou para tudo, ou não para nada. Ou fecha tudo ou não fecha nada, né? Hoje em São Paulo a gente tem que os parques, os shoppings, restaurantes, bares, todos estão fechados, principalmente à noite, né? Pelo lockdown. Então, acho que, por incrível que pareça, também a gente pode ver que o único time que quase não teve problema de coronavírus, time grande, foi o São Paulo. Ao longo de quase um ano de coronavírus. Agora, os outros clubes, os times teve casos de mais de 10. Sim. O São Paulo, se teve 2 casos em um ano, foi muito. Eu queria tomar essa vacina dos jogadores que eles tomaram. Espera um pouquinho. Então, peraí. O Miller não é a favor que pare? Eu não sou a favor que pare, até porque não tem torcida. E você? Você falou e eu não entendi. Não entendi, gente. É assim, vocês entenderam? Entenderam, sim. O Gercino não entendeu, o Toninho não entendeu, o Tim você entendeu? O Tim também não entendeu. Então, se for o caso, eu desenho. Desenha, por gentileza, uma lousa. Desenho. Tem a lousa? Não, eu desenho. A questão é de muita gravidade. Estou falando que se tiver que parar o futebol, tem que parar o futebol sim. Mas não só o futebol. Estou acrescentando aqui. Não dá para você estar numa pandemia com 500 pessoas morrendo por dia só no estado de São Paulo, 2.000 no Brasil inteiro, e a gente vê o transporte público como está cheio de pessoas ali amontoadas, uma coladas às outras. Ponto. Então, estou dizendo que não é só o futebol. A opção só o futebol então, não se tem. é só o futebol, para.
Futebol, tem que parar, na Mas minha não, eu tô opinião, dizendo que para não é tudo. só isso, Então, eu falei, ou para tudo ou não para nada. É porque é uma hipocrisia falar em parar o futebol e continuar do jeito que está no transporte público. Ô, Celso, Aliás, por que não liberam mais ônibus para o povo, né? Faz tanto tempo essa Michele, situação. esse assunto ele vai embora. Vai embora, a gente vai ficar até Até porque se você pega a África, Eu só fiz não uma tem número pontuação em de relação à mortes na hipocrisia. África. Porque interessa para alguns setores, mas enquanto está a população mais carente, tendo que se virar, amontoada, não tem protocolo coisa nenhuma, não tem distanciamento, Mas, não tem ao nada, mesmo e as tempo, autoridades simplesmente não ligam, ignoram. Essa Eu é a acho que questão. o futebol não pode pagar pelo erro dos políticos. Acho que não pode pagar o futebol, até porque se o futebol está com restrição, sem público, quer dizer, o que o futebol está causando de ruim? As viagens da Até São porque Paulo, eles são Manaus, isso é uma outra super coisa. isso eu também sou contra. Isso é outra coisa. Agora, um campeonato regional em que as deslocações é o quê? Máximo de 1 hora de viagem de ônibus para o interior? Se pega muito como referência a Inglaterra. A Inglaterra não parou apesar do lockdown. Só que lá é tudo perto. É como se estivéssemos no estado Não, de aqui São é Paulo. o que o na Lisca Inglaterra. falou aqui. Você pega É o diferente avião de você para ir pegar para um avião Manaus. para ir para Manaus, ir para Recife. Não dá. Sabe? Joga lá e tem o aeroporto. Então, tem eu sou tudo. contra isso aí. Agora, de ônibus, é fácil. Só tem o teu grupo ali, você vai daqui, Campinas, São Paulo, Ribeirão Preto, tudo bem. Por isso que eu acho que o futebol não tem que parar, porque as medidas mais drásticas, mais radicais que foram tomadas, atingiu o futebol. Só quero lembrar que o Grêmio, por exemplo, vai jogar amanhã pela Libertadores. Celso, tem a da América. opção ali. Põe na tela, diretor. Eu O Celso já- está atrapalhado, Celso. Eu- Tem a opção só para... O Celso ficou em cima do muro. Celso, olha só. Por gentileza, se atenha ao que o telespectador pode votar para facilitar. Suspender todos os campeonatos. É que você não foi clara na sua pergunta. Mas a pergunta toda é 7. Suspender, ó, diretor, é com você, hein? Suspender os campeonatos nacionais e internacionais e não suspender nada. Não, Então, suspender os campeonatos nacionais e internacionais. isso, é a B. Quero dar um exemplo, inclusive. O Miller é a C. O Grêmio de Porto Alegre. E eu não sei. O Grêmio Não, Celso, eu sou a favor de suspender os nacionais e internacionais. Agora, os regionais, não. Por exemplo, Até porque a deslocação é muito perto. O Grêmio, por exemplo, vai jogar com um time peruano. Sim, longe Em demais. vez de jogar no Peru, vão jogar em Quito. Puta, pior. Porque o Peru não aceitou a entrada de brasileiros Mas me parece que pandemia. o Grêmio já fez isso desde 2016. Quando o Grêmio faz essas viagens, o Grêmio vai de avião fretado. Não sei que toda a equipe faz isso, mas é o um Grêmio faz critério do isso. país, né? O Peru não aceita brasileiros lá por causa do descontrole da pandemia. Até porque a fronteira está fechada. Né? Olha, é complicado. O negócio é o seguinte, o ônibus não podia estar cheio. Tinha que ter mais ônibus. Porque também quando a gente fala, tem que parar tudo, tem muita gente que depende do dia a dia para comer. Sim, claro. Então tem esse outro lado, né? Então é uma situação muito complicada. É muito complicado. A discussão vai embora. O errado não é é o só futebol. parar, é você parar sem o apoio a quem precisa abrir o seu comércio, quem precisa trabalhar e tudo muito mais. difícil. Isso tem que ser pensado. Acontece que a pandemia começou ontem. Não faz um começou ano. ontem, não Ô, começou. Michele, Não começou, porque as pessoas, as autoridades continuam agindo como se fosse uma E novidade. a gente só chegou nessa fase vermelha do jeito que tá, com o hospital sem poder receber gente. Gente, é o seguinte, quebrou o pé, você não entra no hospital Sim. para consertar teu pé porque não tem lugar no hospital. Tá assim. Então, assim, só chegou nessa fase porque os governantes deixaram o balde vazar. Tá vazando. óbvio. Chutaram o balde, Tem na pessoas verdade. morrendo aqui na Grande São Paulo por falta de local para ser hospitalizado, morrendo de falta de ar à espera de um leito. Ó, faleceu uma professora, amiga do nosso Tiago Salazar aqui, 45 anos, lá de Santos. 45 anos, lá de Santos, não faleceu hoje. E do Flávio Prado, duas Tudo primas. isso não é para amedrontar ninguém, Não, não. não é. É só É para só que as pra ter pessoas se consciência. conscientizem E eu acho que assim- precisa se cuidar. E é o seguinte, Miller, se a pessoa pode ficar em casa, se puder não ir para os lugares, fica. Isso é o mais difícil. E aí a pessoa não faz que nem, fica. faz que nem na viu- França. Se sair de casa é multado em 2.000 euros. Pronto, mexe no A bolso da gente população. viu aí domingo, na festa do Palmeiras, um monte de gente aglomerada em Exatamente. posto de gasolina. Até porque também, você vê Uma ignorância total. é muito complexo isso. O Lisca doido não deu aquela declaração, mas um mês antes, quando eles se classificaram para a Série A, ele se juntou com a torcida para comemorar o acesso para a Série A. E aí? Não, foi em novembro, Miller, também. Novembro, né? Mas ele pediu desculpa depois. Mas então não podia falar. Não então os podia. seus atos têm que respaldar as suas palavras. É complicado. Gente, olha, ai, que situação. Que situação.
Hoje é dia de Copa Libertadores da América. O Santos estreia pela segunda fase da competição logo mais às 7h15 da noite, quando enfrenta o Deportivo Lara da Venezuela. José Paz está na Vila Belmiro para acompanhar as emoções desse duelo. Boa noite, José. O torcedor santista tem motivos para ficar com medo desse time venezuelano? Conta pra gente. Boa noite, minha querida Michele Gianella, boa noite para você, para o Celso, para o Miller, para todo mundo que está acompanhando a gente. Acho que não tem não, viu, Michele? Inclusive vou lançar uma nova aqui. O futebol é uma caixinha de surpresas. Mas acho que não, acho que o Santos hoje vence e vence bem o Deportivo Lara da Venezuela. Como você bem disse, o jogo começa daqui a pouquinho, às 7h15 da noite, aqui na Vila Belmiro, no estádio Urbano Caldeira. Jogo válido aí pela segunda fase da Copa Libertadores da América. Para alguns a pré-Libertadores, para outros segunda fase, enfim. O importante é que é jogo que vale e vale muito para o Santos. E o Santos teve muita dificuldade, viu, Michele, para achar informações, para buscar informações desse time do Deportivo Lara. E por que isso? Por causa da pandemia e do calendário apertado de jogos do Deportivo Lara. De 2020 para 2021, reformulou completamente o seu elenco. Mandou embora aí medalhões, mandou embora o técnico Leonardo Gonzalez, mandou muita gente embora, reformulou o elenco, subiu uma galera da base e o time só fez 4 jogos nesta temporada de 2021. Todos os jogos amistosos. Hoje aqui na Vila Belmiro vai ser o primeiro jogo oficial do Deportivo Lara nesta temporada de 2021. Então o técnico Ariel Holan do Santos teve muita dificuldade para achar informações desse time do Deportivo Lara. Por isso nós aqui do Gazeta Esportiva vamos dar uma ajudinha para o professor argentino de 60 anos do Santos. Bota na tela a tela aí que a gente fez, meu diretor chileno, para a gente destrinchar um pouquinho esse time do Deportivo Lara. Olha só, o técnico é o Martim Brignani, ele assumiu a equipe nessa temporada de 2021. Em 2020 ele foi técnico do Estudiantes de Mérida, lá da Venezuela, que disputou também a Copa Libertadores da América. Temos o esquema favorito dele. 4-4-2 é o esquema favorito do técnico Martim Brignani, que deve vir para campo hoje com um 4-4-2 para enfrentar o Santos. Destaques, todos meninos, olha só, Michele: Segovia, de 17 anos, Castilho, de 19 anos e Perdomo, de 18 anos. Todos moleques aí, vindos da base do Deportivo Lara, que terminou o campeonato venezuelano de 2020 em 3º lugar. Por isso vai disputar aí a segunda fase da Copa Libertadores da América diante do Santos. Santos que hoje não tem o Marinho, que está recuperado da Covid-19, mas ainda está num trabalho de recondicionamento físico, e não vai ter o Pará, esse sim ainda está com o novo coronavírus, está em isolamento. Dito tudo isso, Michele, nós preparamos um VTzinho especial contando um pouquinho como que gosta de jogar o professor Ariel Holan, técnico do Santos. Ele que estreou no comando do Peixe no último sábado contra o São Paulo, lá no Morumbi, 4-0 para o São Paulo. Não foi uma boa estreia do Holan, mas nós preparamos um material aí destrinchando um pouquinho como que ele gosta de jogar, como são os zagueiros no time dele, como que é o goleiro, e você acompanha tudo isso agora. Roda aí. Arlindão, hein? Que saudade daquele teu pagode gostosinho, papai. Pagode eu gosto mais do que respirar, hein? Enfim, a gente abriu a reportagem com essa música do meu querido Arlindo Cruz, porque manter o bom ambiente deixado pelo Cuca será uma das grandes missões do professor Ariel Henrique Holan, de 60 aninhos, o mais novo técnico do Santos. É claro que não só de bom ambiente vive um time de futebol. Todo mundo sabe que, principalmente aqui no Brasil, o negócio é resultado e ó, pra ontem. É bem verdade que nunca na história do Santos um técnico estrangeiro ganhou sequer um título pelo clube, mas se rola esse ponto negativo aí pro Holan, a mentalidade ofensiva que o cara gosta casa direitinho com o DNA, o famoso DNA do Peixão. Yo creo que los grandes equipos del mundo se defienden muy bien, pero a mí me gusta la línea de los equipos que se defienden bien porque atacan bien. E isso é o que nós vamos a buscar. O Holan também adora trabalhar com a base, e de base o Santos entende pra chuchu, né? Além de ir atrás de jogadores que não são lá tão conhecidos,
para fazer um trabalho bacana com esses atletas. Quando o assunto é a tática propriamente dita, o jeitão ali de jogar, a gente pode dizer que o novo técnico do Santos gosta de ter uma equipe extremamente organizada, seja para atacar, seja para defender. E ó, o 4-3-3 é o sistema preferido, predileto dele. Aliás, o jogo, a construção das jogadas com o Holan tem início quase sempre com o goleiro, uma das posições mais acionadas aí pelo treinador. Esse zelo com a saída de bola tem um objetivo muito claro: ganhar terreno, empurrar o adversário e manter o controle da partida. Então, boa sorte pro Ariel Holan. Tudo isso é muito bonito no papel e a gente espera, claro, que dentro de campo esse mix todo de situações de samba, que os jogadores digam no pé, pra alegria da torcida santista. Dá para o Santos vencer, Celso? Então, mais do que nunca, depende muito do trabalho do técnico Ariel Holan. Veja só, porque o Santos, ele vem se enfraquecendo no decorrer... Estou ouvindo uma música? É o hino do Santos. Então, o Santos tem se enfraquecido de temporada a temporada. Tem um problema econômico, o Santos está punido, não pode fazer contratações. Tem perdido seus principais jogadores, perdeu o Pituca, que para mim era a alma do meio-campo santista, perdeu o Lucas Veríssimo, que é um baita zagueiro. Na frente depende muito do Marinho e do Soteldo, se é que o Soteldo vai continuar. O Marinho, por enquanto, está ausente por causa do... Teve Covid, ainda não está na sua melhor forma física. Então vai depender muito dessa garotada, do que vai conseguir fazer o Ariel Holan com esse time. Capacidade para montar um time competitivo e organizado taticamente, ele tem, já mostrou isso na Universidade Católica, já mostrou isso no Independente. Ele foi vice-campeão ele foi campeão da Copa Sul-América com o Independente, com o Flamengo jogando no Maracanã. Então competência ele tem. Agora, o material humano... Aí eu já não sei, vai depender muito de organização e para isso ele precisa de tempo, Miller, não existe milagre. Olha, Celso, Michele, o grande segredo que eu vejo de um treinador de futebol é esse negócio de 4-3-3, 3-5-2, isso aí para mim é tudo igual. Importante que tenha as peças, mas o treinador, Celso, ao longo da minha experiência como jogador, Michele, o treinador ele tem que ser mais psicólogo do que realmente colocar o time em posicionamento. Por que eu tô falando isso? Porque o Jesus fazia o que no Flamengo? O quê? O Jesus, ele impregnava dentro de campo, nos treinamentos do dia a dia, na cabeça dos jogadores, aquele esquema que ele queria, de posicionamento e movimentação. Ele treinava posicionamento e movimentação. Quer dizer, o treino tático dele era esse, no dia a dia. E poucos treinadores sabem fazer isso. Ele escala o time e deixa lá. Ele não corrige o erro. Sabe por quê? Ele fala do erro, mas não mostra a solução. Ontem a gente entrevistou aqui, como chama o Empereur, do Palmeiras, zagueiro do Palmeiras? É Fábio? É o chileno? É o chileno? Isso, não, ele é brasileiro, ele é ítalo-brasileiro. E ele falou que o Abel Ferreira não teve tempo de treinar o time, até hoje, que praticamente foi tudo na conversa e no psicológico dos atletas. Mas até certo ponto, Michele, é fácil pro Abel, porque o time do Palmeiras... Já estava... Tem qualidade. Tem qualidade. A base do Vanderlei deixada, então ele deu sequência, né? Até não precisou mexer muito. Exato, não precisou mexer muito. Aí é mais fácil pro treinador. Agora o treinador do Santos, molecada é boa, mas não treinou não teve quase tempo para treinar. Como é que ele vai ganhar de um time sub-18 do Deportivo Lara? Não dá para ganhar? Dá para ganhar sim, mas só que o time do Deportivo Lara é uma molecada que impõe um ritmo muito forte de velocidade. Esse é o problema. Eu acho que o Santos ganha. Vamos seguir girando com a nossa equipe de reportagem, agora com o Alexandre Silvestre, que está na Academia de Futebol com as notícias do Palmeiras. Boa noite, Silvestre. Responde uma coisa para mim. O Abel Ferreira já pode ser considerado o melhor técnico palmeirense do século XXI? Nossa. Com certeza, né, Michele? O melhor... Aí depende do ponto de vista de cada um. Um beijo para você, boa noite a todos. Abel Ferreira, que no comando do Verdão tem 37 jogos, 18 vitórias, 10 empates, 9 derrotas,
caiu nas graças da torcida, caiu nas graças dos jogadores, caiu nas graças de todo mundo aqui no Palmeiras, dos porteiros da academia ao presidente Maurício Gagliotti, porque além de tudo, em 4 meses de trabalho, conquistou simplesmente a Libertadores e de quebra a Copa do Brasil. E por falar em presidente, até o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo, ligou para o Abel Ferreira para dar as congratulações, os parabéns pelo que ele vem desempenhando aqui no futebol brasileiro, um filho de Portugal. Agora o Abel Ferreira contou uma mentirinha, hein, para nós. E nós caímos na conversa dele. Não prometeu e foi campeão. Vamos ver. Eu atravessei o Atlântico, não foi para vir para aqui fazer férias ou conhecer a cidade. Eu não prometo resultados, eu não prometo títulos. Quando cheguei aqui não prometi títulos, também vos disse isso. E foram 4 meses de muito trabalho e de 2 conquistas pesadíssimas. Copa do Brasil e Libertadores, obsessão alviverde. Títulos que alguns treinadores perseguem uma vida toda. Abel Ferreira, que mal chegou por aqui, antecipou bem essa meta. Mais um português que redescobriu o futebol do Brasil. Jesus no Flamengo, então. Além de entregar resultados, o time do Mister dava espetáculo, ganhava e jogava bonito. O Palmeiras do Abel é diferente. Equipe reativa de contra-ataque, pouco rebuscada, bastante competitiva e, da mesma forma, letal. E com esse estilo de jogo, Abel entra para um seleto grupo de técnicos lendários do Verdão. Desde a saída do mestre Oswaldo Brandão, da saudosa academia, de 1975 para cá, somente o estrategista Vanderlei Luxemburgo, o líder nato Luiz Felipe Scolari e o agora vibrante estudioso Abel Ferreira venceram ao menos 2 títulos pelo Palestra. E olha que em abril ele poderá aumentar esse número para 4 taças. A da Recopa Sul-Americana diante do Defesa e Justiça da Argentina e a da Supercopa do Brasil contra o Flamengo de Rogério Ceni. Com esse início avassalador, o jovem Abel já estaria na mesma prateleira de importância histórica dos maiores comandantes da Sociedade Esportiva Palmeiras em todos os tempos? Ou ele ainda precisa comer grama e sofrer mais um pouquinho para chegar lá? Sou pior pai, pior filho, pior tio, pior marido, pior irmão. É verdade, sou o melhor treinador, não tenho dúvidas nenhumas. Mas daí a dizer que é o melhor treinador da história. As pessoas se empolgam com isso. Calma, gente. São 4 meses de trabalho apenas. O Palmeiras já teve Luxemburgo, o técnico dos... Você estava nesse time dos 100 gols? 104 gols. 104 gols no Campeonato Paulista. Sabe, era um timaço. Já teve o Luiz Felipe Scolari, que foi campeão de Libertadores e tudo mais. Enfim, daí dizer que é o melhor da história, o maior da história, calma, gente, calma, muita calma. É um bom treinador que ainda quero ver trabalhando mais tempo no Palmeiras. Ganhou 2 títulos, vamos respeitar, já escreveu o nome na história, mas ainda eu não tenho condições de traçar um perfil sobre quem é Abel Ferreira. Para mim ainda é muito cedo. Não, mas aquele negócio, Celso, sem dúvida nenhuma que ele veio como uma aposta, mas hoje essa aposta se tornou uma realidade para nós. Hoje, claro, ele é um bom treinador e ele pode dizer assim, ó, na Libertadores passada, eu fui o melhor. Na Copa do Brasil, eu fui o melhor. Porque ele ganhou títulos. Ele não foi só resultado, foram títulos conquistados e com todo o merecimento. Então, ele não é aquele treinador que todo mundo acha que ainda é o Jesus, mas ele pode se tornar o Jesus. E eu tenho certeza, Michele, que a Recopa contra a Defesa e Justiça, o Palmeiras ganha fácil. Agora, do Flamengo... O melhor é que o Palmeiras fez a coisa certa, eu acho. O tiro foi certeiro.
quando ele contratou o Abel, deu certo. Porque poderia não ter dado. Mas foi uma aposta. Foi uma aposta, mas foi deu certo. uma aposta certa. Mas uma foi aposta certo, que deu certo. Olha lá, o deu Celso certo. desfaz a aposta do Palmeiras. Agora vai falar que não foi certo. fazendo. Não, assim, agora assim, nossa, nós sabíamos que ele era demais, nem Não, sabia. foi uma aposta. Não, Foi uma a aposta. E deu aposta ninguém certo. conhece, né? Aposta. Deu certo. É diferente de um cara que vai lá, já conhece um técnico conhecido já, que todo mundo conhece. Tipo, o Crespo é uma aposta. É uma Pode aposta, ser que dê claro. certo. Pois é. O Rolando Santos é uma aposta. Apesar Exatamente. dele ter um currículo, a gente não sabe se ele no Santos vai dar certo. Porque ele é argentino, até ele conhecer todo o elenco. Não conhece futebol O brasileiro. estilo de jogo do futebol brasileiro, né? Bom, o São Paulo, embalado pelas 2 goleadas consecutivas pelo Campeonato Paulista, tem novidades. E ele, Osmar Garrafa, volta da sua folga. Tá na redação hoje, na nossa central de esportes, para atualizar o noticiário do Tricolor. Boa noite, Garrafa. Quem que tá chegando no São Paulo? Boa noite, Michele. Boa noite a todos. E uma boa notícia, tá voltando um cara muito querido aí da torcida do São Paulo, né? Dos São Paulinos, especificamente, e também de todos nós. O Milton Cruz está de volta ao São Paulo Futebol Clube. O Crespo chegou, não é? O Crespo chegou com a sua comissão técnica enxertada por 5 argentinos, algo em torno de R$1 milhão custa a comissão técnica do São Paulo. O Muricy é um homem forte do futebol, mas qual é a preocupação da diretoria? É o seguinte, daqui a um tempo, né? A gente não sabe, futebol é muito dinâmico. Daqui a um tempo o Crespo vai embora. O Crespo saindo, ele sai com a comissão técnica dele. E o São Paulo vai investir e tem que ter uma comissão técnica fixa. E aí, conversando com o Muricy, não teve outra, o presidente Júlio Casares, ambos chegaram a um consenso de que teriam que trazer novamente o Milton Cruz para o clube. O Milton Cruz, mas ele tinha um processo com o São Paulo, o Milton Cruz ele ficou de 19 anos no São Paulo, trabalhando no São Paulo. Aí o Leco foi encostando o Milton Cruz, o Milton saiu de circulação, colocou o São Paulo no pau. E aí um processo que chegou em algo de torno de R$28 milhões a ação movida contra o São Paulo. O Milton acabou tendo êxito nessa ação, ganhou R$1,5 milhão, mas corrigido esse valor chegou a R$1.800, ele ainda não havia recebido. Como teve essa nova proposta do São Paulo, o Milton abriu mão no dia 11 de fevereiro, ele acabou indo à justiça através do seu advogado, abriu mão desse valor de R$1,8 milhão e ele volta para o clube para montar a comissão técnica fixa do São Paulo Futebol Clube. O Milton, que por muito tempo trabalhou como interino, chegou a ser técnico do São Paulo por um período, mas ele sempre foi aquele cara que observava jogadores, trazia jogadores e fazia a ligação entre elenco e diretoria. Milton Cruz de volta, Michele. Eu fico super feliz, porque acho o Milton Cruz excelente profissional, acho o Milton Cruz boa pessoa, acho uma pessoa correta, honesta e acho bom profissional. A opinião de vocês? E ele sempre teve muito carinho pelo São Paulo, muito, né? Nunca foi uma questão só profissional, tanto que ele até abriu mão de algumas coisas agora para voltar. Abrir mão de algumas coisas? Não. Abrir mão de R$1,8 milhão. É muito dinheiro. Aí eu abri mão de 800, de R$1 milhão não, né? Ô, Milton. É o que mostra, na verdade, o desejo dele em voltar. É que o processo era quase 5 milhões, né? E aí, você gosta dele? Ele 25 anos de clube, né? Ele chegou em 96, minha última passagem pelo São Paulo. Você trabalhou com ele? Pouco tempo, 6 meses, né? Que estava ele, o Muricy, né? Ele veio porque o saudoso Antônio Nemes Nunes Galvão que o trouxe, né, para o São Paulo. E desde lá ele ficou. Ficou 25 anos, saiu porque... Saiu até com foi uma saída muito ruim, né? Muito injusta, pode dizer assim. Ele mesmo disse, você sabe disso, né? Sim. Foi dispensado dentro do campo, quer dizer, falta de respeito para o profissional. Então agora acho que o São Paulo corrigiu um erro que fez. E quem também está na nossa redação, na nossa central de esportes, é o Jonas Campos, com as notícias do Corinthians. Boa noite, Jonas. Como que está a situação daquela primeira leva de jogadores diagnosticados com Covid-19? Já tem data para o retorno deles? Fala, Mi, boa noite para você, para o Celso, para o Miller, para todo mundo que acompanha o nosso Gazeta Esportiva. Pois é, Corinthians volta a campo, né, Michele? No domingo contra o São Caetano no Anacleto Campanella, jogo que ficou marcado para 7 da noite do domingão. E o Mancini pode sim, pelo menos na teoria, ter o retorno dessa primeira leva de jogadores infectados. 8 jogadores testaram positivo para a Covid-19 no dia 2 de março. Então, no domingo contra o São Caetano, eles já terão passado aí
por 12 dias de quarentena. A CBF estabelece como prazo mínimo de quarentena 10 dias, então esses jogadores, na teoria, poderão estar oficialmente à disposição. Claro, se testarem negativo, né, não tiverem mais o vírus no organismo, né, deles, e se tiverem condições físicas de atuar esse período, eles acabam perdendo o ritmo, perdendo um pouco de condição física, e o Mancini vai passar uma semana toda trabalhando sem esses atletas que ainda cumprem quarentena. Então, mistério no ar. Na teoria, podem pintar sim contra o São Caetano, mas na prática eu particularmente acho difícil pelo pouco tempo de trabalho. No melhor dos mundos, eles vão ter 2 dias de treino com o Wagner Mancini e com o restante do elenco para esse duelo contra o Azulão. Mi. Legal, Jonas Campos. E aí, Celcito? Então, Corinthians, né? Um número de jogadores contaminados pela Covid-19. A gente está falando de atletas que dificilmente vão ter problemas mais sérios. Um caso ou outro, tivemos algum... A própria União do Santos teve complicações, mas vai ser muito raro. De qualquer maneira, é algo que preocupa, e não só do ponto de vista sanitário, do ponto de vista da saúde, mas do ponto de vista também da escalação, né, Emília? A gente viu o Corinthians aí, ser impossibilidade de escalar 12, 13 jogadores. É muita gente. Celso, é aquele negócio, né? Dificilmente numa partida de futebol, o treinador, ele substitui, ele faz as 5 mudanças. Difícil. Sim. Ele faz no máximo 3, né? Nós sabemos disso, né? E o Corinthians, como não tem um elenco muito grande ou qualificado, o Mancini vai ser obrigado a usar aquelas antigas 3 mudanças, né? Durante a partida. Mas, sem dúvida nenhuma, é um baque para o Corinthians, porque qualquer titular que sai já é um buraco que fica ali insubstituível. Então, acho que ele vai jogar mais 2 partidas do Paulistão na base da improvisação. Sim. Né? Do improviso. Testar também os garotos, né? E é bom, exatamente. Então, o Corinthians tem uma base boa, né? O garotada é legal. Você já se conectou com as nossas redes sociais? Fica de olho nessa dica que eu vou te dar. Agora, primeiro, Mesa Redonda está no Instagram, corre lá, @MesaRedondaTV, tá? E tem uma novidade no nosso Instagram do Gazeta Esportiva, que é um filtro super legal. Vamos colocar no ar? Olha que legal. Só a gente tem esse filtro super especial agora na página, no perfil do Gazeta Esportiva. E a pergunta que fica, quem é você no futebol? Eita, eu sou reserva. Ah, professor, dá uma chance aí, vai. Muito legal, você coloca lá no Stories do seu Instagram, para procurar o nosso filtro do Gazeta Esportiva, né? E aí aí já tem artilheiro na nossa equipe, tem, o que tem? Frangueiro, tem espectador, tem de tudo. Ai, quero ver o Miller. Eu tô no banco, eu não sou jogador ficar no banco, não. O reserva ficou chateado, fez 7 vezes e deu as 7 vezes que ele era reserva. Então vai lá, curta no nosso Instagram, tá super legal. Aliás, esse trabalho foi feito pela nossa equipe aqui da comunicação, da Denise Villemeyer. Eu sempre esqueço o nome da Denise. A equipe da Denise da computação gráfica da Gazeta, fez esse trabalho. E olha, muito legal, super divertido. E ter as opções, vou fazer o meu. Quero ser uma coisa bem legal. Vamos pro recadinho do WhatsApp, galera, vai. Infelizmente, os casos estão aumentando muito. Por isso, tem que suspender os campeonatos, não tem jeito. É o reflexo das mortes que estão acontecendo. Luciano da Saúde. Boa noite a todos do Gazeta Esportiva. Acho que não tem que suspender nada, tem que ter melhor estrutura, melhor organização para a elaboração dos campeonatos. Se a NBA conseguiu, por que não nós? Abraço, Thomas do Morumbi. Boa noite, amigos do Gazeta Esportiva. Bruno da Vila Mariana. Sim, suspender todos os campeonatos, exceto o Paulista A2, para a Portuguesa subir esse ano. Abraço! Tá certo, e agora é hora de acelerar pelas pistas com o nosso parceiro Rodrigo França e o quadro Momento Velocidade. Momento Velocidade. Oferecimento e carros. Tem aí o primeiro MBA em Estratégia de Negócio para o setor automotivo. Inscrições abertas. Boa noite, Rodrigo. A semana tá cheia de novidades, né? No mundo do automobilismo. Conta pra gente. Boa noite, Michele, Celso, Miller. Boa noite a todos. Realmente, tem muita novidade, né? As principais categorias do Brasil e do mundo devem começar já no final desse mês de março. E os fãs estão ansiosos para ver os novos carros na pista.
Aqui no Brasil, Michele, uma das novidades que os principais pilotos de ponta, eles estão querendo fazer até 3 campeonatos ao mesmo tempo. Nossa. Igual o futebol, né? Tem Libertadores, campeonato. Então os pilotos também vão nessa. E inclusive esse é o caso do Cacá Bueno, da equipe Icarros Acedelco. Ele corre na Stock Car, né, com essa equipe, e em entrevista exclusiva pra gente, ele também conta que vai acelerar na Porsche Cup e no Império Endurance Brasil. Então ele vai totalizar nesse ano 21 corridas, vai acelerar bastante. Mas não bate a data? Então, ele conseguiu fazer um calendário que não bate, então vai correr 21 vezes e deu um recado exclusivo aqui pra gente na TV Gazeta. Pode rodar, por favor. Fala, galera da TV Gazeta, tudo bom, Rodrigo? Então é o seguinte, cara, minha agenda para 2021, ela tá lotada. Vão ser 3 categorias, 21 etapas ao longo do ano. E começando, lógico, pela cereja do bolo, Stock Car. Vai ser minha 20ª temporada seguida da Stock Car, mais uma vez na Crown Race. Se é a mesma equipe, o mesmo nome, mas é uma equipe completamente nova, com uma infraestrutura fantástica e uma sede nova, dentro do autódromo do Velocitar. Mais perto dos fornecedores, com uma melhor logística, melhor infraestrutura e um ambiente muito melhor para os patrocinadores. A grande novidade do ano é a minha participação no campeonato da Endurance Brasil, um campeonato que cresce, que tem carros fantásticos. Porsches, Lamborghinis, Ferraris, protótipos. É incrível o campeonato e dessa vez eu vou fazer uma dupla com meu amigo Ricardo Batista, com uma Mercedes GT3 lindíssima, preparado pela equipe do Meinha, pela equipe RC. E a terceira categoria, mais uma vez formando dupla com meu amigo Marcelo Franco, a gente vai estar encarando as 3 etapas da Endurance da Porsche Cup. E dessa vez, em busca do título. Nossa, cada carro bonito! Tem Porsche, o Chevrolet Cruze da Stock Car e o Mercedes AMG, que eu acho que é o mais bonito ali da Endurance. Hein? Gostou? Eu me candidato. Vamos dar uma volta rápida aí pro Celso também. Ele bate o carro na primeira Não, mas aí, a gente combina, né, Celso? Eu também acho. Então, o Cacá deve estar ouvindo a gente. Então, Cacá, já tem 3 convidados aqui pra gente andar. Ah, eu não. Deixa o Cacá dirigir. Não, Cacá, eu tenho medo, porque eu gosto de acelerar, entendeu? O Celso, deixa o Celso lá. Legal, Michele. Então, bom, já que a gente mostrou os carros, né, do Cacá Bueno aí, são os 3 carros que a gente falou, né, Porsche, Stock e também o Mercedes da Endurance, vamos falar agora da Fórmula 1, conhecer alguns dos novos modelos que a categoria está trazendo para esse ano, né? Então, a categoria vai começar agora nessa sexta-feira, né, dessa semana, com os primeiros testes de pré-temporada, lá no circuito do Bahrein. Vão ser 3 dias de treino, onde a gente vai poder ver pela primeira vez os carros de 2021 acelerando para valer. E a gente trouxe algumas ilustrações aí dos carros, ó. A favorita continua sendo esse carro aí, que é a Mercedes, né? Tá muito bonita também. Essa é a Red Bull do Sérgio Pérez, que é uma novidade, né? Que tá chegando na Red Bull. E, bom, a gente vai ter também esses carros novos aí, esse é o da Williams, que você está vendo. E essa é uma novidade, Aston Martin, com o Sebastian Vettel, que vai estar agora na equipe que chamava antigamente Racing Point, né? E ficou com aquele carro verdão bonito. E a McLaren também vai vir forte com o motor Mercedes e o Daniel Ricciardo como um dos pilotos. E a Alpine, que é o nome da Renault, né? A antiga equipe Renault, vai ter o Fernando Alonso bicampeão, que é aquele último carro que a gente viu ali, com aquela novidade bem azul bacana também. E por último, a estreia do filho do Michael Schumacher, né? O Mick Schumacher, então vai ter o filho do heptacampeão correndo contra o Lewis Hamilton, que é heptacampeão. Vai ser um duelo interessante, embora, claro, a gente sabe que a Haas não vai ser possível para o Mick desafiar o Lewis Hamilton. Quantos anos ele tem, você Tem sabe? 21 anos só, novinho. Então é bem novinho. E o Pietro Fittipaldi, que é o piloto reserva dessa equipe também. E para a gente fechar aqui o Momento Velocidade, vamos lembrar, Michele, que nesse domingo a gente vai mostrar as primeiras competições, né? Já que não está tendo ainda Stock Car e Fórmula 1, a gente vai mostrar isso aí, ó, o kart, que já teve campeonato paulista, né? Essa é a Copa São Paulo de kart lá na Granja Viana, acelerando forte. Todas essas competições, lembrando, foram antes da bandeira vermelha, né? Elas aconteceram na semana antes do fechamento. E todo domingo, aqui às 8 horas da noite, na TV Gazeta, Momento Velocidade. Beleza, domingo, 8 da noite, antes do Mesa Redonda, ligue no Momento Velocidade para você ficar por dentro de tudo que acontece no mundo do motor. E o carro que eu achei mais bonito da Fórmula 1 é o do Lewis Hamilton. Tá vendo? É porque dizem que carro bonito é o que vence, viu, Michele? Então acho que você tá certo. Mas vai ganhar, de novo, tudo. Valeu, Rô. Valeu, beijo. Obrigado, gente. Valeu, até mais. Domingo no Momento Velocidade, 8 horas da noite. Vamos mais uma vez descer a serra para falar da estreia do Santos na Libertadores. José, já conhecemos um pouquinho melhor o Deportivo Lara, o estilo do treinador santista, né, o Roland, mas agora eu queria saber o seguinte, temos a escalação do Peixe, José?
Temos sim, minha querida Michele Janela, escalação do Peixe na tela para vocês aí, escalação oficial, acabou de sair do forno, bota na tela aí, chileno, pra gente, vamos lá, João Paulo no gol, João Paulo que tá na mira do Ajax da Holanda, Vinícius Balieiro, Kaique, Luan Pérez e Felipe Jonathan, Alisson, Sandri e Soteldo, e lá na frente o Lucas Braga, o Marcos Leonardo e o Ângelo. Este o time escalado pelo professor Ariel Holan para entrar em campo daqui a pouquinho, aqui às 7h15 da noite, diante do Deportivo Lara. Ainda tem o jogo da volta e quem passar desse duelo enfrenta ou Universidade do Chile ou São Lourenço da Argentina. Volto contigo, Mi. Valeu, José. Muito legal. Gostou do time? É o que tem, né? Não tem muito o que fazer. O Marinho faz muita falta. Cadê o Marinho? Tá de férias? Covid? Não, ele estava com Covid. Ah, é já verdade. Está recuperado, mas ainda. Não, mas voltou ao treino agora, essa semana ainda. Não está bem. 15 dias, né? Ela coloca lisoforme no ar. Uma coisa terrível. Desinfetar o ambiente, né? O Biller gosta, a gente desinfeta tudo. O ambiente e mata a gente intoxicado. Mas tá falando, você não toma água. Gente, não dá. Miller, você acha? Gostou da escalação do Santos? É o que tem, né? Cada um dá o que tem. O Santos tem uma escalação de muita molecada, poucos jogadores experientes, mas como você disse, né? Joga na Vila Belmiro, é o favorito, diante do Deportivo Lara, que é um time muito jovem, mas são jogadores que eles atrapalham o adversário a jogar. Por isso que o jogo vai ser difícil, porque a garotada corre muito e se o Santos não tiver a tal da criatividade que quase não tem com esse time aí, vai ser difícil ganhar. Não vejo muita dificuldade diante do Deportivo Lara. O problema vai ser depois contra a Universidade do Chile ou São Lourenço da Argentina. É verdade. Aí já começa a qualificar mais. Pessoal, a gente tinha que fechar contrato nosso comercial com uma empresa de álcool. Pra gente tacar álcool. Mas o que ela joga é lisoforme. Não, mas esse não é lisoforme, esse é álcool 70, Celso. Por isso que ele tá aqui, ó, álcool 70. O lisoforme eu parei de usar, porque ele tinha muito perfume, mas o lisoforme não fazia a gente tossir, né? Esse é o álcool mesmo. O contato imediato de primeiro grau. Osmar Garrafa, que é fã do futebol argentino, traz um levantamento sobre o início de Hernan Crespo como técnico do São Paulo. Ah, super promissor, né, Garrafa? Olha, Michele, eu sou defensor de resultado, não é? A entrega, você tem que entregar. Eu vou criticar o Crespo? Não, você pega no pé do Sampaoli e tal. O Sampaoli fez aí, o gato fogueteiro passou, pulou pra lá, pra cá, gritou, deu cambalhota, ganhou o quê? Um Campeonato Mineiro. O Crespo, obviamente, não ganhou nada ainda, mas em 3 jogos entregou um resultado e com pouco tempo para trabalhar, Michele. Quer ver? Acompanha aí na nossa arte os números do Crespo em 3 jogos apenas pelo Campeonato Paulista. Foram 3 partidas, não é? Foram 3 jogos pelo Campeonato Estadual, 2 vitórias, 1 empate. Marcou 9 gols, sofreu apenas 1. Nas 2 últimas partidas, o São Paulo aplicou 2 goleadas, né? 4-0 e 4-0. É verdade que a goleada foi na Inter de Limeira, com um homem a menos no segundo tempo. É verdade que no segundo jogo o Santos estava bem desfalcado, não tinha o Marinho, choveu muito no Morumbi, mas o São Paulo não quis saber. Cumpriu bem o seu papel, entregou bem. E o Crespo, com isso, não sei o que pensa o Miller e o Celso, ele tem tranquilidade para dar sequência aí no trabalho. Começou muito bem o Crespo, vamos aguardar se o São Paulo vai continuar nessa toada para alegria da galera São Paulina, aqui o Samuel Almeida, o Guto, o Urandi Campos, a galera tá vibrando aí com esse início do São Paulo. E olha, dá para vibrar mais um pouquinho, porque tem gente também chegando para reforçar esse São Paulo. O nosso José Paes preparou uma reportagem sobre o Miranda, que vem para reforçar o elenco tricolor. Acompanhe. Enfim, a novela envolvendo Miranda e São Paulo teve um desfecho digno de comercial de margarina. Aos 36 aninhos, o xerifão acertou com o tricolor por 1 ano e 8 meses e retorna ao clube, com uma moral lá em cima, monstruosa. Tricampeão brasileiro pelo SP em 2006, 2007 e 2008, o Miranda acumulou muitos títulos na Europa depois de sair aqui do Brasil. E por falar em Brasil, com a nossa seleção brasileira, o Becão foi titular do professor Tite na Copa do Mundo da Rússia lá em 2018. O currículo vitorioso de destaque no LinkedIn, aliado à proximidade do Miranda tanto com o presidente Júlio Casares quanto com o coordenador técnico Muricy Ramalho, pesaram demais no retorno do zagueirão. Ele ficou livre no mercado para acertar com o São Paulo, depois que o Coritiba, clube que revelou o Miranda, desistiu de negociar com o jogador.
Foi aí então que o tricolor fechou um contrato com o ídolo para pagar um salário fixo, mais bônus ao atleta por participações em jogos. A familiaridade do Miranda com o sistema 3-5-2 leva a crer que o defensor tem vaga no time titular. Foi justamente nesse esquema que vem sendo adotado pelo Crespo que o Miranda brilhou no tricolor há 15 anos. O problema, entre aspas, é que o técnico argentino já mostrou que pretende manter a tal saída de bola construída. Ou seja, para esse tipo de jogo, com os zagueiros ali começando as jogadas, quem atua lá atrás tem que se adiantar rápido, tem que apoiar os volantes, não tem jeito. Depois de 2 temporadas no futebol chinês, a torcida são paulina vai precisar ter calma com a readaptação do Miranda. Porque futebol o zagueiro tem e de sobra. E só uma última informação, hein, Michele? Só para a gente fechar, uma última informação. O São Paulo está tentando a contratação do meia, que está no Vasco da Gama, Benítez. Entre o São Paulo e o Independente, que é o detentor aí dos direitos federativos do atleta, já está tudo certo, com o jogador também. Falta apenas um pequeno acerto com o Vasco da Gama. O Benítez pode estar chegando, assim como o Miranda já é reforço tricolor. Michele. Valeu, Osmar Garrafa. O que vocês acham da chegada deste reforço e do trabalho do Crespo até aqui? Não, também não vou me empolgar. O Garrafa resultadista, eu não. Não. Assim como eu não me iludo com as vitórias, eu também não faço catastrofismo com derrotas. É começo de trabalho. Só gosto quem não ganha. O Diniz, o São Paulo. Mas vocês, então, aí ganhou duas goleadas. Nossa, Crespo. Crespo é maravilhoso. Não, aí vem 3 derrotas seguidas. Crespo é encrespado. Ah, gente, eu mantenho uma certa também calma, muita calma, tá começando, tá chegando agora. Miranda, eu acho um baita no reforço para jogar no Brasil, o nível dele. Tá velho? Não, pro nível dele, ele joga com uma perna só. É, Miriam? Tô errado, Miriam? Não, então é relativo isso aí, eu acho que você está errado, porque o Miranda tem 36 anos. E a partir dos 36 anos, o jogador não consegue. Essa é lei da biologia, pô, não é porque ele tá mal fisicamente, não. Sim. Vai, joga 5 partidas, machuca e fica 20 dias parado. Não contusão articular, contusão muscular. É normal um jogador, a partir dos 36 anos, eu passei por essa experiência. Não tinha jeito, queria fazer a coisa que eu fazia quando tinha 20 anos, não tinha jeito, machucava. E o Miranda, lógico, ele sabe cortar caminho, mas é difícil. Não vai jogar, lógico, as partidas pontuais, né? Clássico, time grande, isso aí, lógico que ele tem que jogar. Mas jogar dois jogos por semana... Mas também se eu jogar só a partida pontual, não tem ritmo de jogo. Não, pontual no sentido de as partidas mais importantes. Sim. Bom, até o final da primeira quinzena de abril, o Palmeiras vai disputar mais 2 títulos, o da Recopa Sul-Americana e da Supercopa do Brasil. Mas, na quinta agora, o Verdão encara o São Caetano no jogo atrasado da primeira rodada do Campeonato Paulista. Silvestre, como está o planejamento palmeirense para essas partidas? Vamos lá então, Michele. De cara, 10 jogadores estão de folga e não vão pegar o azulão quinta-feira aqui no Allianz Parque. São eles, praticamente o time titular, né? Da defesa até o meio, quase todo mundo. O Everton, Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gomes, Vinha, Felipe Melo, Veiga, Rony, Luiz Adriano e o William Bigode. Quem se deu folga, além de tudo, foi o próprio Abel Ferreira, que vai descansar 10 dias. No lugar dele, já trabalhou hoje aqui um dos assistentes que também veio de Portugal, o João Martins. É ele que comanda e escala o time para o confronto de quinta-feira. Palmeiras que vai ter um mistão nessas próximas rodadas, mas com alguns reforços. Tipo, o Breno Lopes deve ficar à disposição, o Gustavo Scarpa também. O Lucas Lima pediu para cancelar a folga, porque ele quer mostrar serviço. Atitude bacana do Lucas Lima, que passou aqui agora há pouquinho, treinou hoje à tarde. Além daqueles 4 jovens revelados no Palmeiras, que não terão descanso. O Gabriel Menino, o Danilo, o Patrick de Paula e o Wesley, minha querida Michele Janela. Isso se o Campeonato Paulista não for paralisado, né? Vamos aguardar. Muito bom, Silvestre. Bom, a gente precisa aguardar, né, o que vai acontecer amanhã. Existe aí uma expectativa. A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouquinho. Eu vou me limitar ao Palmeiras para não dar spoiler do que a gente tem para falar sobre a possibilidade de paralisação do campeonato.
De qualquer maneira, o Palmeiras deu férias para boa parte do elenco. Então ele está encarando o Campeonato Paulista, pelo menos nessa fase, até o jogo com o São Paulo. Com uma preparação. Uma preparação. Para a próxima temporada. Bom, para essa nova temporada, né, Michele? Mas o Palmeiras tem um luxo, Michele. Tem um elenco maravilhoso. Tem. Vai jogar quinta-feira? Poxa, o reserva do Palmeiras. O Gustavo Lima, Gustavo Scarpa. Pô. Bom, agora a gente vai falar de Corinthians. Jonas, que história é essa do Cássio voltar a defender o Grêmio? O que é isso? O que é isso? Calma, Michele. Rolou esse burburinho de fato, viu? No domingo, rolou esse burburinho de um eventual interesse do Grêmio no ídolo corintiano, né? O goleiro Cássio. Mas hoje, terça-feira, os dois presidentes, né? O Duílio Monteiro Alves, presidente do Corinthians, e também o Romildo Balzan Júnior, presidente do Grêmio, desmentiram, disseram que não tem nada de negócio, nenhum interesse do Grêmio. Inclusive o Duílio foi enfático ao dizer que o Cássio não sai, que se depender do Corinthians, ele encerra a carreira no clube. Então o torcedor corintiano pode ficar tranquilo em relação a isso. E mudando um pouco de assunto, pode ficar otimista em relação a uma possível renovação do Casares, jogador meio-campista que tem contrato até o meio do ano. O Corinthians deve renovar aí por mais temporadas com o Casares, que agrada o Wagner Mancini, faz parte dos planos. A renovação só está um pouco parada porque o Alessandro e o Roberto de Andrade, que comandam o futebol do Corinthians, estão afastados por causa da Covid-19, mas assim que retornarem ao trabalho presencial, o Corinthians deve acertar a permanência do Casares. Michele. Muito obrigada, Jonas Campos. Presta atenção. Muito bem, a gente volta para a nossa enquete. Diante do crescimento dos casos de Covid no país, qual seria a melhor solução? A maioria respondeu que o melhor seria suspender todos os campeonatos, 49% dos votos. Pessoal, a gente fica por aqui. Miller, domingo você tem uma revelação bombástica, hein? Vou revelar um jogador do São Paulo que provavelmente depois do Paulistão deve sair. Beleza. Tchau. Beijo, pessoal.